Olá, gente! Meu nome é Mariana, da Livraria da Mariana, e nesse vídeo vamos falar sobre O Menino do Dedo Verde. Eu não sei se quando eu falo da importância dos livros infantis ou do quanto eu fico chateada quando as pessoas os subestimam, se elas realmente entendem a seriedade do que eu estou falando. Porque livros infantis, eu sei que as pessoas podem subestimar muitos eles, que pode achar que é muito bobo, mas eles são uma grande passagem para a literatura das crianças, que é por onde elas têm, os primeiros contatos. E também eles trazem assuntos muito mais sentimentais, empáticos do que outros livros que seriam considerados adultos. Então, eu acho que esse livro, O Menino do Dedo Verde, é um livro muito interessante para pautar isso, do quanto é importante a literatura infantil. Eu fico meio indignada quando as pessoas subestimam os livros assim. Eu vou ler uma parte aqui do prefácio, que foi escrito pelo Maurice Druon, que é o escritor do livro do Menino Dedo Verde, o escritor francês. Um dia, achei que seria divertido e relaxante, entre 2 volumes de Os Reis Malditos, tentar um gênero literário que eu nunca tivesse abordado, e bem distante de todos os meus outros livros. No meio do caminho, reparei que as diferenças se davam apenas em relação à forma e à expressão, mas os problemas de fundo eram os mesmos. Primeiro porque não há crianças às quais devemos nos dirigir especificamente. Há futuros adultos e também antigas crianças. No dia a dia, eu nunca falo com uma criança num tom infantil. Não a imagino tão tola que me obrigue a falar de forma tola com ela para que me entenda. Quando era pequeno e falavam comigo dessa maneira, eu ficava muito chateado e pensava, sem coragem de dizê-lo: aqui está um senhor bem bobo que precisa se agachar para parecer que tem meu tamanho. O personagem de Tistu é um menino dessa espécie, que não admite que os adultos lhe expliquem o mundo com suas ideias pré-concebidas. E como ele apresenta, é a virtude essencial da infância, um olhar novo sobre os seres e as coisas desorganiza o raciocínio dos adultos que têm um julgamento embaçado pelas lentes do costume. Particularmente, ele não entende porque os homens não conseguem chegar a um acordo para viver em paz, já que vivemos melhor com bons sentimentos do que com maus, com a liberdade do que com a obrigação, com a justiça do que com a arbitrariedade, com a paz do que com a guerra, digamos simplesmente com o bem do que com o mal. Da minha parte, e provavelmente é o que me resta de infância, ainda não entendi nem aceitei essa incapacidade. Toda criança tem a expectativa de agir pelo bem comum, e para isso aguarda o milagre de ser grande. E depois, quando é grande, geralmente esqueceu o que queria fazer ou renunciou a isso. E nada se faz. Sobra apenas um adulto a mais, sem milagre. Tistu tem a chance, e é aqui que começa seu périplo, de poder agir sendo criança. E age utilizando flores, que são exatamente como infância, promessa e esperança. Vou ler aqui um pouco da biografia dele, bem curta. Maurice Druon nasceu em Paris em 1918. Ganhou o prêmio Goncourt com apenas 30 anos de idade e, depois disso, escreveu inúmeros romances históricos. Eleito para a Academia Francesa em 1966, foi ministro da Cultura de 1972 a 1974. Em sua obra, que pinta a sociedade com cores sombrias e sátíricas, O Menino do Dedo Verde é uma flor inesperada que ele dedicou às crianças. Então aqui a gente vê um pouco sobre o Maurice Druon, sobre o que ele acha dos livros infantis e que ele nunca tinha feito esse gênero na vida dele. Ele sempre fazia sobre romances históricos, um pouco mais sombrios, e Menino do Dedo Verde foi um livro mais inesperado da parte dele. Então é bem interessante, eu gosto muito da frase dele, é que ele fala que no meio do caminho reparou que as diferenças se davam apenas em relação à forma e à expressão, mas os problemas de fundo eram os mesmos. Porque nos livros infantis, é como a criança, ela vê o mundo pela primeira vez e ele traz muito essa ótica de como o Tistu, o menino do dedo verde, o personagem principal, ele vê o mundo e como ele age em relação ao que a sociedade espera com ele. Mesmo que seja um livro infantil, com linguagem simples, leve, ele traz vários problemas de fundos muito atuais, muito reais,
E eu acho isso muito interessante. Eu acho que eu consigo exemplificar bem porque eu acho livros infantis tão importantes e porque, sinceramente, eu acho que O Menino do Dedo Verde, mesmo sendo um livro infantil, deveria ser um livro que todos os adultos, todas as crianças, todas as pessoas desse mundo deveriam ler pelo menos uma vez na vida. Vou ler aqui o verso pra gente falar essencialmente da história de O Menino do Dedo Verde. Clássico da literatura infanto-juvenil, O Menino do Dedo Verde encanta gerações de leitores no Brasil e no mundo há pelo menos 5 décadas, com a mensagem de esperança do menino que transforma tudo que toca. A mágica história de Xistu, garoto com o raro poder de semear o bem por onde passa, é uma aventura fantástica com um final singelo e extraordinário. A história de O Menino do Dedo Verde, a gente vai acompanhar Xistu, um menino que ele tem o poder do dedo verde. Todo lugar que ele passa, se ele botar o dedão dele naqueles lugares, vai semear flores, vai aparecer flores novas. Ele usa esse poder dele para alegrar as pessoas à sua volta e para transformar a sua cidade em um mundo melhor. Xistu, ele é um menino de uma família muito rica, numa cidade chamada Mirapólvora, em que o pai dele, ele é um homem muito rico e ele vende canhões da fábrica Mirapólvora para outros países que estão em guerra. Então é muito interessante ver a relação do Xistu com a fábrica, com os pais dele e com as outras pessoas da cidade. Em cada momento em que o Xistu, ele usa o polegar dele, né, o dedo verde dele, o autor ele traz uma crítica social diferente. Com a alegria que o Xistu leva para as pessoas mais necessitadas, o autor ele traz de uma maneira críticas sociais à cidade, à sociedade. É muito interessante ver O Menino do Dedo Verde. Ele é muito singelo, muito puro e é muito bonito a gente ver o Xistu e como ele é realmente uma criança tão inocente, tão boa em sua maior essência. Eu vou deixar aqui na descrição o link do livro O Menino do Dedo Verde. Também vou deixar um link de curso de literatura dinâmica caso você tenha interesse. E por favor, gente, se interessam por esse livro, compre porque vale muito a pena. A mensagem é muito, muito bonita. E são coisas que você vai levar para a vida toda. São ensinamentos e questões que você vai ter na sua vida e que você sempre vai lembrar desse livro. Falando aqui uma das coisas que eu gosto muito do livro, O Menino do Dedo Verde, uma coisa bem específica são os nomes dos adultos, que a gente tem o Xistu, que ele é um menino de 9 anos, e ele, se eu não me engano, ele é o único personagem do livro que tem um nome, por causa que os outros personagens, tem o pai dele, que é chamado Senhor Papai, tem a Dona Mamãe, tem o Senhor Bigodes, que vai ser o jardineiro da casa dele e que vai ajudar ele a descobrir, né, o dedo verde, então vai ser ele que vai ajudar ele. Tem também o Senhor Trovões, que o Xistu, ele chama ele assim por causa que ele fala muito alto, toda vez que ele fala meio que gritando assim, então é bem interessante a gente ver isso pela ótica de uma criança. Também tem um momento do livro que eu gosto bastante, em que o Xistu, ele vai para um hospital, aí ele tá falando, né, com uma menininha que ela tá doente, também tem a mesma idade do Xistu, e aí ela fala da rotina dela, que aí vem a Dona Pílula, depois a Dona Injeção Ruim. Então eu acho isso muito interessante, que os adultos eles não têm nome específico, é pela percepção da criança, porque quando a gente é criança mesmo, quando a gente é pequeno, a gente não sabe direito o nome dos nossos pais. Tipo, meu pai é meu pai, não é o Marcelo. Minha mãe é minha mãe, não é a Milena. Então acho isso bem interessante e bem engraçado também, acho isso bem legal. Também uma crítica à escola, como é, né, a escola atual, porque o Xistu, ele é bem, não é avoado, só que ele fica pensando em outras coisas, sabe, ele vê de uma forma diferente. Então a mãe dele, a Dona Mamãe, ela decide ensinar o Xistu em casa, que é como ele aprende melhor. Então ele aprende com exemplos da natureza, com pássaros, andorinhas, então eu acho isso muito fofo. Cada momento do livro, o Xistu, ele está indo para outros lugares para como se fossem atividades escolares. Ele conhece o Senhor Bigodes, o jardineiro, por conta de uma atividade escolar que a mãe dele fez. Eu acho isso muito legal e em cada momento o Xistu ele é levado para um lugar diferente.
no hospital que eu falei. Ele vai lá para ver as pessoas hospitaladas, também uma atividade, ele conhece um doutor muito gentil. É muito bonito, traz várias questões sentimentais, é muito legal. O Senhor Trovões, ele também leva o Tistú pra, não é favelas, mas casinhas mais humildes, e aí o Tistú ele passa o dedo verde e tudo fica mais florido. Com a garotinha hospitalada, ele passa o dedo verde na sala dela, e aí ela fica tão feliz que ela acaba melhorando. Então eu acho isso muito fofo, muito bonito, ver essa simplicidade das coisas, sabe? De como a pureza de uma criança, como a alegria, como flores podem mudar a vida das pessoas. Eu acho muito bonito como o autor ele trata isso. Aqui no começo do livro a gente tem um sumário, que é muito bom. Eu adoro, gente, quando o livro tem sumário, por causa que eu consigo me encontrar nos capítulos, acho isso muito bom. E fala um pouco, né, de cada coisa que ele faz. Também a casa em que o Tistú ele mora é Casa que Brilha. O Tistú ele tem um cavalo da família que é ginástico. Então até o nome do cavalo é um nome mais diferente, né, mais original do que o nome do pai e da mãe. Eu acho isso engraçado também. É bem interessante. Sobre os nomes, como eu falei, né, tem os adultos, eles normalmente não têm um nome específico, né? É sobre mais o que eles são ou como eles se representam. E é bem interessante, como eu falei, o pai do Tistú, ele trabalha numa fábrica chamada Mira Pólvora, em que ele vende canhões. Aí tem 2 países que são em conflito. Aí o nome dos países é Volás e os Vai-te-emboras, que é um nome também, né, mais lúdico, não é um nome de um país de verdade, mas é interessante que o autor trazer isso, porque não é uma coisa específica, sabe? É basicamente conflitos de guerra, ele meio que generaliza, falando sobre a guerra. Eu acho isso muito bom, muito delicado e muito sentimental, e você vê que é uma coisa num livro infantil, sabe? É muito interessante ver isso. Aí eu acho bem interessante como o Tistú ele vê a guerra, como ele não concorda com isso, porque tem uma parte aqui do livro em que o Tistú ele tá falando com o Senhor Trovões, que é um dos funcionários um dos funcionários mais importantes de alto cargo do Senhor Papai, né, do pai do Tistú, que ele tá falando sobre a guerra. E ele pergunta, né, vocês são de que lado? Aí o Senhor Trovões ele fala, dos Volás. Aí o Tistú fala, por quê? Por causa que eles são nossos amigos. Aí o Tistú fala, tudo bem, né, por causa que quando tá em guerra você vai defender seus amigos. Aí o Tistú ele pergunta, esses canhões todos vão pro Volás então? Aí o Senhor Trovões fala, só aquela metade, os outros vão pro Vai-te-emboras. Aí o Tistú ele fica muito confuso. Ele fala, por que vai pro Vai-te-emboras? Vocês não são amigos dos Volás? Aí o Senhor Trovões fala, é porque o Vai-te-emboras também são ótimos clientes. Aí o Tistú ele fala que não acha isso legal e tal, então é uma parte bem sensível do livro e muito bonita de certo jeito. O Tistú ele usa de novo o seu dedo verde para ajudar a parar essa guerra. Ele também conversa com o pai dele, é muito bonito essa parte e é uma coisa que tá no livro infantil, sabe? E como a gente pode relacionar isso à nossa atualidade, sabe? Como a gente vê isso atualmente. O Maurício Druon, como eu li no início, na pequena biografia dele, ele nasceu em 1918. Então, ele passou pelo período da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1940, né, 1940 e poucos. Então, como o Maurício Druon, ele trouxe isso para uma obra infantil, para um livro infantil de um jeito tão sincero, sensível e de uma linguagem fácil. Porque eu acho que as pessoas elas subestimam os livros infantis porque a linguagem ela é mais fácil para acessar as crianças. Porque realmente, gente, se uma criança ela vai pegar um livro muito difícil, um Oscar Wilde, um Machado de Assis, ela não vai entender o que está acontecendo. Só que com os livros infantis, eles tratam assuntos sérios de uma maneira que a criança entenda. De uma maneira que a criança se sinta empática, sabe? Cria empatia. E eu acho isso muito bonito. E, gente, é tão bonito, sabe? Por que as pessoas subestimam os livros infantis? Porque a linguagem não é rebuscada? Qual o sentido disso? A essência do livro, as coisas que elas tratam, não quer dizer sobre a linguagem que ele usa. É só sobre a essência, sobre o que ele quer tratar. Então por que subestimar? Só porque o livro ele é fino?
não faz sentido, sabe? Se metade dos adultos, assim, do mundo lessem O Menino do Dedo Verde, vocês não acham que talvez teria alguma diferença? Entendem? É muito importante isso, é muito importante as crianças elas terem acesso a essa literatura. Porque os livros infantis, quando eles trazem assuntos mais sérios, é nessa questão, né, da criança conseguir entender. Porque com livros rebuscados que trazem esses assuntos, ela não vai entender. Então, os livros infantis é para isso, para as crianças ter senso, criar empatia. E é muito importante isso, gente, no crescimento de uma criança, sabe? Isso é muito, muito importante mesmo. A criança ela conseguir ter acesso a essa literatura é muito importante. Eu li O Menino do Dedo Verde quando eu era bem pequena, junto com a minha mãe, por conta da minha escola. Por causa que lá na minha escola tinha uma biblioteca, a gente podia pegar livros emprestados. Eu não sei quem foi que me indicou esse livro, eu acho que foi ou minha mãe ou a bibliotecária da minha escola, mas você vê como é importante a indicação das pessoas que estão à sua volta, à volta da criança, indicar livros desse, por causa que é tão bonito, gente, é tão sincero, sabe? É muito bonito. Eu tava aqui falando com minha mãe, ela falou que ela leu O Menino do Dedo Verde na 4ª série. Quantas escolas, gente, ainda fazem esse movimento de ler livros tão bonitos, sabe? Tão sensíveis. Eu não vejo mais, sinceramente. Mas só pra você ver, só pra gente trazer isso à tona de como é necessário e sensível trazer livros tão bonitos assim para as crianças, que é muito importante para o desenvolvimento dela mesmo. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tenho que admitir que eu não lembrava muita coisa, eu só lembrava da parte da menina do hospital, que ele tinha passado o dedo e que tinha feito várias flores nascerem. As outras coisas eu não lembrava, tipo o negócio da guerra e tudo mais. Eu também lembrava do final. Do final eu lembrava, por causa que eu fiquei muito chocada, tipo, meu Deus, aconteceu isso? É um final bem bonito, tá? Não tô falando que, meu Deus, aconteceu uma coisa horrível, não. É muito bonito, muito fofo, muito extraordinário, né? Como fala aqui no verso. E aí eu lembrava só dessas coisas e eu quis comprar esse livro de novo pra ter eles em mãos e também pra reler. E, gente, eu me apaixonei de novo por essa história. É muito singelo, muito bonito. Esse livro com certeza dá 5 estrelas, é um dos meus livros favoritos também da vida, de tão bonito, tão sincero que ele é. E uma curiosidade bem legal que tem no início do livro é uma nota da Folha de São Paulo, de junho de 1973, só falando sobre a tradução do livro, porque o tradutor foi o D. Marcos Barbosa. Não sei o que significa esse D, mas esse tradutor foi o mesmo que traduziu O Pequeno Príncipe. Algumas das edições do Pequeno Príncipe, provavelmente. Então é muito bonito, né? Tão singelo isso, porque ambos os livros são maravilhosos. Também indico demais O Pequeno Príncipe. Gente, tá vendo como livros infantis franceses, aliás, são muito importantes, trazem tantas coisas bonitas, assim. É muito legal, né, ter botado essa nota, porque ambos trazem mensagens muito bonitas, de jeitos diferentes, e é muito bonito, gente. Leiam O Menino do Dedo Verde, é muito bom, até para vestibulandos. Sim, meu caro aluno, esse livro é muito bom para vestibulandos, porque eu não sei qual vai ser o assunto, né, desse Enem, só que é um livro que traz tantas pautas sociais que eu acho muito bom levar ele pro seu repertório. Com certeza você vai conseguir botar em algum lugar, é muito bom, muito maravilhoso. Eu amo O Menino do Dedo Verde, eu acho sinceramente que todas as pessoas deveriam ler ele pelo menos uma vez na vida. Então é isso, gente, eu termino meu vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algumas dúvidas, algum comentário sobre o livro, caso você já tenha lido, é só comentar aqui embaixo, eu vou adorar ler o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para você sempre ficar ligado nas notificações. Sempre vai ter vídeos novos sobre livros muito bonitos, tanto bonitos como esse. É isso, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!